Você ouviu a sua vida inteira que Jó foi paciente, mas será que ele foi mesmo? Fica até o fim desse vídeo que eu vou te contar o que a palavra do Senhor de fato quer nos ensinar através do livro de Jó. A paz do Senhor, irmão, me chamo Irineu. Estamos começando aqui mais um vídeo de ensino do nosso quadro Você Entendeu Errado, no qual a gente trabalha algumas passagens polêmicas da Bíblia, algumas passagens que são de difícil interpretação, ou que muitas vezes nos levam a não entender de fato o que o texto quer dizer. Irmão, hoje, respondendo até uma questão que a minha esposa fez, eu quero falar sobre o livro de Jó. Porque tinha surgido uma questão muito grande que ela levantou esses dias e que me fez pensar, pesquisar e estudar um pouquinho. Porque, irmão, ela disse pra mim assim, eu sempre ouvi que Jó foi paciente, inclusive ao ditado popular, paciência de Jó. Mas quando eu li o livro de Jó, para mim parece que Jó está reclamando o tempo todo, está murmurando o tempo todo. Então para mim não parece que ele foi de fato paciente. Irmão, isso é uma coisa que pode acontecer com nós, porque quando nós lemos o livro de Jó, primeiramente, às vezes a gente tende a ter esse pensamento. Mas, irmão, o livro de Jó nos ensina um princípio que é muito importante. Porque ele separa o que é um lamento pessoal do que é uma murmuração. Deus nunca condenou que a gente fique triste com certas coisas. Deus nunca condenou que a gente se chateie com algumas coisas e até chegue a questionar ele. Note que o interessante do livro de Jó é que Jó o tempo todo ele vai questionar. Mas ele vai questionar a Deus. Mas mesmo questionando a Deus, Jó não se afasta de Deus. Jó questiona, mas busca a Deus. Jó questiona a Deus porque ele não consegue entender o que Deus fez. No fundo, Jó está questionando a Deus para tentar entender o porquê ele está fazendo, o porquê Deus permitiu que algo assim acontecesse na vida dele. Assim como muitas vezes, irmão, eu e você fazemos esse questionamento. Às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida e nós perguntamos, nossa Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que isso aconteceu, Deus? Mas não necessariamente, irmão, perguntar a Deus, se lamentar do acontecido, significa que você está murmurando. Nós precisamos entender o que a palavra do Senhor de fato diz sobre murmuração. Irmão, nós temos que entender que a murmuração ela nasce de uma rebelião, de uma não aceitação, de uma falta de reconhecimento e de uma vontade de fugir daquilo, de uma vontade de ir contra a vontade daquilo. Nós temos como, por exemplo, um exemplo de murmuração, o que o povo de Israel fez no deserto. Porque quando o povo de Israel foi no deserto, eles não só questionaram a Deus, eles reclamaram dos milagres do que Deus tinha feito. Eles desejaram voltar ao deserto. Eles se rebelaram contra o que Deus queria para eles. Não aceitaram a vontade de Deus. E aí, irmão, isso configura uma murmuração. Note que a murmuração, ela te afasta de Deus. Ela te leva para longe. Ela te leva para uma vida que você toma suas decisões. Mas o lamento, a questão, a pergunta a Deus, ela traz você muitas vezes para mais perto. Porque o mais interessante da questão do livro de Jó, e eu não estou falando aqui, irmão, que Jó é perfeito, porque Jó ele passou do ponto também no livro dele. Tanto é que Deus vai corrigi-lo em certo momento. Mas esse questionamento que Jó fez, essas questões, na verdade, os aproximou de Deus. Porque Jó vai falar, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora de fato ele está mais perto de Deus. Então a gente vê como o lamento, as questões das vezes que nós fazemos a Deus, buscamos nos aproximar dele, buscando entender o plano dele, na verdade não é algo errado. E isso é aliviador para a nossa vida, porque às vezes a gente pensa que qualquer reclamação que a gente faz, a gente está indo contra Deus, mas nem toda reclamação com questão de perguntas, tentar entender o que Deus está falando, significa uma rebelião. E nós precisamos entender o que de fato é paciência. Porque quando a gente pensa em paciência no nosso contexto do século XXI, nós pensamos naquela pessoa que fica em silêncio, ouvindo e muitas vezes até aceitando. Mas a paciência, irmão, à luz da Bíblia Sagrada, na tradução da palavra mesmo, é muito mais parecido como perseverança.
como continuar firme em algo. Jó foi paciente não porque ele ficou calado. Jó foi paciente porque ele foi perseverante. Porque apesar da aflição, apesar dos problemas, apesar da dificuldade, e apesar dele ter questionado, ele se manteve perseverante ao Senhor. Confiando no Senhor, acreditando no Senhor, não entendendo o porquê, mas ainda assim confiando que o único que poderia tirar ele daquela situação era o Senhor. Muitas vezes isso falta em mim e em você, irmão, porque nós precisamos confiar no Senhor. Mesmo quando a gente passar naquele momento mais escuro da nossa vida, que nós queremos sim questionar a Deus, mas que você possa permanecer perseverante, crendo que Ele é o único que vai te tirar de lá. Não importa quanto tempo, não importa quando vai ser. Ele é o único que tem as respostas e o único que pode te tirar daquela situação. Eu espero que esse estudo possa ter te abençoado, possa ter abrido os seus olhos e que você possa, a partir desse estudo, buscar mais ao Senhor e ser mais perseverante, independente do que você estiver vivendo. Que o Senhor, se essa palavra te abençoou, comenta amém e compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Amém.